2024 está chegando e você se lembra bem das promessas que você fez para 2023. Que o ano seria diferente, que você ia conquistar coisas diferentes, ia fazer aquilo que você sempre sonhou. E eu quero saber, a cidadania estava em um desses planos? Sua cidadania italiana, suas possibilidades, aumentar o seu potencial de vida? Deixa aqui nos comentários e vamos falar sobre isso hoje. Porque provavelmente, meu amigo e minha amiga, se você não realizou esse sonho ainda, realizar ele em 2024 só depende de você começar hoje. Sim, fazer a sua cidadania é um sonho, mas a dúvida que muitos têm hoje em dia: como fazer esse reconhecimento? Qual seria a melhor forma do reconhecimento? Via administrativa ou via judicial? Qual é a realidade de cada processo, fora daquelas coisas de marketing, daquilo que todo mundo diz para tentar vender para você? Qual é a realidade por trás dos dois tipos de processo? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Que só no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas que têm o direito de reconhecer a cidadania italiana e que não possuem o limite de geração, ou seja, você que está vendo esse vídeo não sabe nada sobre a cidadania italiana, existe uma possibilidade de você ter esse direito e ainda não sabe disso. Vai correr atrás e fazer a sua árvore genealógica. Mas o que você ainda não sabe é que somente no estado do Rio Grande do Sul, mais de 10 mil pessoas serão reconhecidas italianas até o início de 2024. E o que essas mais de 10 mil pessoas têm em comum é que elas iniciaram todo o processo em 2023 para serem reconhecidas no início de 2024. É um processo longo, é um processo extenso. E a primeira dúvida, que vem na cabeça de todo mundo, vai chegar ao seu momento em que você vai se deparar e vai falar: qual tipo de processo fazer? Vou para a Itália, morar lá, fico lá um tempo, ou fico no Brasil aguardando pela cidadania pronta? O que eu faço, Giovana? Essa realmente não é uma escolha simples, muita coisa entra no jogo e você tem que pensar qual o plano de vida que você quer para o seu futuro. E é falando em planejamento de vida que a gente começa falando dele. O mais novo procedimento, aquele que está muita gente aderindo porque realmente é muito conveniente: o processo judicial. Mas quais são as verdades a respeito do processo judicial? Que é aquele que você não precisa sair do Brasil para estar fazendo e reconhecendo a sua cidadania e também não precisa esperar 10, 15 ou 20 anos na fila do consulado. Esse é um processo realmente muito conveniente na questão tanto financeira, quanto de tempo, quanto de logística de vida. Você pode muito bem estar no Brasil, continuar o seu trabalho, continuar a sua vida normal e simplesmente correr atrás das certidões, enviá-las para a Itália e entrar aqui com o processo via tribunal. O tribunal competente vai ser aquele do seu dante causa. Essa foi uma das grandes mudanças que a gente teve recentemente e que acelerou demais os processos judiciais, que houve uma descentralização do Tribunal de Roma, onde antigamente eram julgados todos os casos. Hoje os casos são divididos no tribunal do dante causa de cada pessoa que entra com a ação. E por que essa é uma escolha? Da onde saiu esse processo judicial? Esse processo começou porque você está entrando contra esse tempo absurdo das filas consulares. Por lei, o seu processo em um consulado normal deve durar no máximo 730 dias, mas sabemos que não é essa a realidade. Foi então que muitos advogados conseguiram encontrar aí essa brecha e entrar contra a fila consular diretamente aqui na Itália. E esse é praticamente um caso ganho, porque é inconstitucional você aguardar mais de 10 anos para ter a sua cidadania. O que eu quero dizer com isso é que é um processo seguro, mas está longe de ser um processo simples. Você precisa comprovar por meio de todas as certidões. Seu advogado tem que ser muito bom, ele não pode esquecer nenhum detalhe do processo, não pode ser feitas coisas malucas como colocar hoje em dia o cônjuge para ser reconhecido junto com o requerente. Isso não existe mais, tá? Essa lei é muito antiga, onde antigamente as pessoas que eram reconhecidas via consulado também eram reconhecidos os seus cônjuges automaticamente. Hoje não, hoje o cônjuge passa por um outro processo, que eu fiz um vídeo para vocês até com o meu marido, que ele vive aqui com um permesso, e vai fazer a naturalização dele, a cidadania dele em 2024, e eu convido você a assistir esse vídeo se você tem interesse no assunto. Mas isso não pode ser feito pelos advogados hoje no processo contra filas. E qual é o tempo desse processo judicial? O tempo desse processo judicial é de no máximo 2 anos para você ter a data da sentença em mãos.
Essa data da sentença é a data do seu reconhecimento. Eu sempre falo, você já sabe, consegue se programar para exatamente quando você vai ser reconhecido italiano, porque é o dia que o juiz vai sentar lá e vai falar, você é italiano ou não é italiano. Agora, se o seu advogado fazer alguma coisa errada, se faltarem documentos, se ele ficar na dúvida, ele pode jogar essa sentença para frente e você vai perder mais tempo. Não quer dizer que ele vai negar a sua cidadania, mas você vai perder mais tempo. Se tá tudo certinho, essa data da sentença é a data do seu reconhecimento. E isso é algo muito bom. E o prazo hoje é de no máximo 2 anos, sendo que em alguns tribunais isso acontece muito antes disso. Ser cerca de 1 ano no máximo, eles estão já soltando a data da sentença. Dependendo do tribunal. Por que eu falo isso? Porque hoje, com a quantidade de novos processos, já temos tribunais ficando lotados. Então, se a gente pegar os tribunais onde teve a maior emigração de dante causas, vamos dizer assim, né, uma forma coloquial de dizer, onde saíram mais italianos, Tribunal de Veneza, ali da parte do Vêneto, onde tem muita gente que saiu da Itália e foi para o Brasil antigamente, também hoje é onde está tendo o maior número de processos de pessoas querendo reconhecer a cidadania. E esse é um dos problemas hoje. Se o seu tribunal é um tribunal que está lotado, não aguarde que a sua cidadania vai sair em 4 meses. Tem sim muita publicidade sendo feita em relação a isso, porque realmente existem casos que sim, em 4 meses a data da sentença já está marcada. Mas não se iluda, porque não são todos os casos, ok? Tenha sempre em mente que o tribunal tem até 2 anos para julgar esse caso. Então você fica sabendo muito rápido a data, porém você tem que aguardar até a data da sentença oficialmente para poder pensar em qualquer coisa a respeito do reconhecimento em si. Mas, Giovana, assim que eu sou reconhecido, logo após essa data da sentença, eu já posso ir para a Itália? Não, e aí que mora uma das maiores dúvidas e que tem muita gente num limbo e que está perdida e que está muito mal assessorada e muito mal orientada em relação a isso. Assim que sai a sua data da sentença, você tem que aguardar ainda um tempo, que seria o trânsito em julgado, que é o tempo que a justiça italiana tem para apresentar algum recurso contra você. É um processo judicial, eles podem se defender. Óbvio que na prática eles não têm defesa em relação a isso, então muitas vezes eles não apresentam nada. Mas é um tempo que por lei deve ser aguardado aí, que geralmente gira em torno de 1 mês a 90 dias para você aguardar esse trânsito em julgado. Tá até escurecendo já aqui, ligaram as luzes, mas eu já vi casos de pessoas que estão tendo problemas com o trânsito em julgado, onde o advogado fala que está em trânsito em julgado, mas já se passaram mais de 7 meses e nada acontece. Isso é sim um problema. Não é normal que isso aconteça. Então vamos colocar que no processo judicial o prazo para o seu reconhecimento é de no máximo 2 anos. 2 anos, mas você só está pronto para vir para a Itália após passado esse trânsito em julgado e feitas as transcrições dos seus documentos. Sem essas transcrições é como se você fosse italiano 90%. Ainda falta um registro, ainda falta a sua certidão de nascimento italiana, que é feita diretamente pelo comune do seu dante causa. Então, saiu a sua data da sentença, saiu o seu trânsito em julgado, você vai ter a ordinança em mãos. Essa ordinança é enviada junto com outros documentos ao comune do seu dante causa, onde são feitas as transcrições. E o prazo máximo para essas transcrições deveria ser de no máximo 180 dias. Mas conhecemos a Itália, conhecemos os comunes pequenininhos que muitas vezes não conhecem esse tipo de processo, é uma coisa muito nova para eles, muitos oficiais, muitos policiais, polícia de imigração, ainda não conhecem esse tipo de procedimento e demoram muito mais do que isso. E também vamos combinar que existem processos judiciais onde entram toda a família e mais de 20 requerentes, e isso para um comune pequeno é muito trabalho para que eles façam essa transcrição. Então pode levar menos tempo que isso ou mais tempo que isso. Então tempo médio de 180 dias. E na prática, Giovana, como é que está funcionando, né, essa questão do tempo ainda? Posso falar em relação à experiência da Alp Cidadania em relação a isso, e dentro de 1 ano e meio, máximo 2, nossos clientes estão prontos para vir para a Itália com as suas transcrições em mãos e AIRE realizado. Então, com certeza, a gente pode dizer que o processo judicial é válido, principalmente se você tem um projeto a longo prazo. Ele é um processo mais barato, fica muito mais barato do que vir para a Itália, já a gente vai falar em relação a isso, porque você pode dividir com toda a sua família, então você pode entrar ali até 15 pessoas no mesmo processo, é um número de pessoas
ok, para estar dividindo todo o valor, tanto das certidões, porque você precisa montar somente uma pasta de documentos, somente um processo, quanto do processo em si, enquanto você paga uma taxa para um requerente e depois a cada requerente que você coloca mais, você vai pagar uma taxa adicional que é bem mais baixa do que fazer um processo inteiramente completo. Já a nossa outra tipologia de processo, aquela mais conhecida por todos, o processo administrativo, que é aquele onde você vem para a Itália, mora aqui na Itália por um período, prestem muita atenção nessa palavra, mora na Itália por um período, para depois ter a sua cidadania italiana em mãos. Esse tipo de processo é feito aqui na Itália, é tudo baseado em relação à sua residência. Então, os documentos em si, as comprovações, as certidões a serem retiradas, são a mesma daquela do processo judicial. Você vai montar o mesmo tipo de processo. Então, o custo com certidão vai ser o mesmo. Porém, você vai vir aqui para a Itália, ficar em uma casa e estabelecer uma residência legal. O que é uma residência legal na Itália? Exatamente, aonde você estabelece a sua dimora habituale, ou seja, onde você mora realmente, onde você vive, onde você pratica seus costumes habituais. Vai no mercado, trabalha, estuda, dorme todos os dias ou na maioria do tempo, tem as suas coisas guardadas, então essa é a sua residência legal. E estabelecer sua residência aqui é o primeiro passo. Você não pode vir para cá, ficar um tempo até o vigílio passar. Vocês sabem que tem sim essa conferência do policial que vem ver se realmente você está aqui. E esse período é de 45 dias. Mas somente esse período não basta para você ter uma residência legal. Você tem que ficar durante todo o tempo do processo. Isso configura com que você morou na Itália. Não importa aquilo que você vai fazer depois do processo. Se você vai para outro país, se você vai continuar na Itália, não importa. O que importa é que você viva na Itália durante todo o processo da sua cidadania italiana. Então, para fazer esse tipo de processo, você vai ter que alugar uma casa aqui na Itália ou vir com uma assessoria. Qual é o custo de alugar uma casa aqui na Itália? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar a dificuldade que é conseguir uma casa em um comune que faça a cidadania em um tempo razoável? É por isso que existem as assessorias decentes, assessorias que trabalham decentemente, para te assessorar em relação a isso, você ter onde ficar, estabelecer essa residência legal e te dar o apoio todo, até mesmo jurídico, em relação a todo o processo de cidadania, que sim vem ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. E esse difícil é relacionado aos desafios, às pedras que colocam nos nossos caminhos de quem está aqui na Itália e vem reconhecer a cidadania por diversas questões, seja política, seja de preconceito, seja de não saber fazer ou ser um comune muito pequeno e não ter capacidade para aquele volume de trabalho, mas sim pedras novas vêm sendo colocadas no mundo da cidadania a cada dia e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Por isso, estar muito bem assessorado é importante. Você precisa ter esse apoio. Você vir aqui e de repente muda alguma coisa no meio do caminho, ou você se prepara baseado na experiência de alguém que chegando aqui não vai ser a mesma, porque cada lugar trabalha de um jeito e cada lugar vai fazer de uma forma. Ou às vezes é o mesmo lugar, mas a forma de fazer muda com o tempo. E qual é o perfil da pessoa que escolhe por esse tipo de procedimento, então? Por que eu vou vir para a Itália para reconhecer a minha cidadania? Se você quer ter experiências no país, aprender mais a língua, quer vivenciar a Itália realmente, eu digo para você, venha fazer o processo administrativo. E também, obviamente, se você tem pressa, se você quer algo que aconteça em no máximo 180 dias. Que sim, esse é o prazo, de 90 a 180 dias. Você pode dar muita sorte de acontecer antes de 180 dias ou pode acontecer em 180. Esse é o prazo administrativo hoje em 2023 para reconhecer a cidadania na Itália. Assim como eu falei do judicial, vão ter casos que vão ser publicados na internet onde minha cidadania sai em 4 meses? Sim, mas pode ser somente um caso isolado. Tomem muito cuidado com isso. Em relação a você ter 20, 30 processos que saíram em 6 meses e um caso que saiu em 4 e usar isso como se fosse a verdade absoluta, essa não é a verdade absoluta. O prazo legal hoje na Itália é de 90 a 180 dias. Existem controvérsias? Existem. Deveria ser 90 dias só. Mas lembra daquelas pedrinhas que vão colocando no nosso caminho? Então, se você quer vivenciar a Itália, viver momentos incríveis enquanto faz o seu processo de cidadania, aprender a língua, trabalhar na Itália, se você quer viver
essa experiência ou precisa da cidadania de uma forma mais rápida, esse é o melhor processo ainda para você escolher. Vai ser sim um pouco mais custoso, porque você vai precisar de uma assessoria ou de alugar uma casa, mas o tempo que você vai ter que investir para ficar aqui e de alimentação, de se manter na Itália. Como experiência também que a gente tem com a Alpes, a forma como nós trabalhamos, nossos clientes têm um custo de vida aqui na Itália de 150 euros por mês por pessoa, só para gastar com alimentação e alguns passeios e alguns divertimentos, mas não viagens, nada muito extravagante. Esse é o custo dos nossos clientes aqui na Alpes, porque também tem a forma como nós trabalhamos, todas as taxas inclusas e tudo mais. Se vocês quiserem um orçamento, tem o link e o telefone do atendimento aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se o seu perfil hoje é de querer vir para cá, esse é o melhor processo para ser escolhido no seu caso. E saiba que para vir para a Itália também, as retificações, as correções nas suas certidões têm que ser perfeitas. Algumas das pedrinhas que eles podem colocar no meio do seu processo é relacionado sempre a essas certidões. A análise dessas certidões tem que ser muito precisa e muito correta. Aí também entra um trabalho de uma boa assessoria, mas se você for fazer sozinho, tome cuidado em relação a isso. Certidões sempre perfeitas. Mas saiba mesmo que, independente do processo que você escolher, a cidadania italiana vai agregar demais na sua vida. Agregou na minha e agrega na vida de milhares de pessoas todos os anos. Se você tem esse direito, não deixe de correr atrás dele. E quem sabe, se você começar hoje, você em 2024 já vai estar com a sua cidadania em mãos, vivendo experiências incríveis ou deixando para os seus filhos uma oportunidade e portas do mundo inteiro abertas. E ter o passaporte mais forte do mundo em mãos nunca foi tão fácil e tão acessível.